Encontros. Episódio 4. Encontro entre Jesus e a sogra de Pedro. Olá, estou voltando com mais um episódio hoje, episódio 4 da série Encontros. O episódio de hoje vem mostrar um pouquinho da intimidade de um dos principais discípulos de Jesus, um dos discípulos mais citados na Bíblia, que é o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, nós lemos: Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Outras versões falam e começou a servi-los. Eu não sei, ninguém sabe, a Bíblia não fala o nome desta mulher, não fala o nome da esposa de Pedro, se ele de repente poderia ser viúvo ou se naquele momento a esposa dele não estava ali, se dizer que o apóstolo Pedro foi casado. Mas aqui a questão não é necessariamente provar se Pedro era casado ou não. Aqui nós vamos observar a autoridade de Jesus diante de uma doença, diante de uma situação preocupante. Se ela estava com febre alta, certamente ela estava doente. E Jesus se compadeceu dela a hora que falaram: olha, a sogra de Pedro está doente. E ele chegou até o lado da cama e falou: febre, saia. E ela saiu. Outros evangelistas falam que ele tocou na mão dela e a febre saiu. Indiferente se tocou, se pegou no colo, se falou, é inegável o poder e a autoridade de Jesus diante desta situação da sogra de Pedro. A febre saiu dela com a autoridade da palavra ou do toque ou da presença de Jesus Cristo, o ungido do Senhor, o nosso Deus. Tanto que logo depois desse versículo 40 em diante, nós lemos: depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. A autoridade de Jesus. Ainda não era o momento dele ser revelado, mas ele curava, ele expulsava demônios, ele era Deus. Me chama muita atenção, logo após a febre sair desta mulher com a autoridade de Jesus, o que ela fez? O que ela fez? A palavra diz: a febre saiu da mulher. E no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles, ou a servi-los. É assim, Jesus tem autoridade. Jesus cura todas as doenças. Jesus talvez já tenha te curado de alguma doença. E qual é a nossa atitude? Como nós temos retribuído esta obra que Jesus faz na nossa vida? Pedro, acompanhando Jesus, chegou até sua casa e ali Jesus fez um milagre. Jesus curou a sogra de Pedro e ela automaticamente se levantou e começou a servi-los. Então, o chamado para hoje, para você é:
Jesus tem agido na sua vida. Jesus tem estado com você. Jesus tem te curado. Levanta-te. Serve. Ajuda. Ajuda na obra. Ajuda as pessoas. Faça o que é certo. Faça o que é certo. E que Deus te abençoe.